A paixão por esporte é o que move o brasileiro e a Bet Nacional é a bet dos brasileiros. Se você for maior de 18 anos, conheça clicando aqui no link na descrição. Vamos para o próximo assunto aqui, assunto final dessa live. Comentar, Renan, sobre a guerra que está rolando nos bastidores com relação a gramado sintético. O BAP deu uma declaração forte e a Leila respondeu com uma declaração forte sobre esse assunto. O BAP defende, hoje a briga dele e do Flamengo é para que seja proibido os gramados sintéticos no Brasil. Ele acha um absurdo e ele deu uma entrevista falando sobre o tema. A Leila respondeu, a gente vai ver aqui o que ambos falaram sobre o assunto. Estou com a fala aqui do BAP separada e vamos ouvi-lo. Deixa eu colocar o áudio para vocês, habilitar e vamos ouvir o que o BAP tem a dizer sobre o tema. Presidente, queria que você falasse um pouquinho da... Tá meio baixo, né? Mas tá aqui. Pedindo a padronização dos gramados. Esse é o plano. Presidente, queria que você falasse um pouquinho do ofício que o Flamengo mandou hoje, pedindo a padronização dos gramados para a CBF. Não é só padronização, né? Nós temos feito uma campanha importante contra o gramado de plástico. Ano que vem serão 18 estádios, 6 de plástico. Não tem nenhum desses na Europa, não tem nenhum desses na América do Sul. A gente fica pegando uma ideia de países que tem 10 meses por ano com gelo, que se você não tiver um campo desse, você não joga futebol. Do meu ponto de vista, é uma vergonha que a gente aceite isso no Brasil. Então nós vamos trabalhar abertamente contra isso, não só pela padronização dos gramados, como pelo do campo que a gente joga. Campo de plástico não. Essa é a posição do Flamengo, já tenho dito, a gente repete. Quem pensa em ganhar dinheiro fazendo show, devia trocar de negócio. Sai do futebol e vai viver de show business, não tem problema. Mas achar que o futebol precisa de um campo de plástico porque você vai fazer show, definitivamente a gente não concorda com isso. Presidente. Boa noite, pessoal. Cara, sim, vamos lá, tá? Eu vou ouvir daqui a pouco, vamos ler aqui daqui a pouco a Leila, não é ouvir, porque temos as aspas. Mas antes de ler o que ela falou, etc., eu acho que ele tem bons argumentos quando ele fala, cara, a FIFA libera o gramado sintético de acordo com as suas normas, mas muito mais como uma solução para países que têm condições climáticas muito diferentes do que o Brasil. Me preocupa um pouco quando ele fala, não é nem padronização, é só contra o gramado de plástico. Aí eu acho que está errado, porque não adianta a gente tirar os gramados sintéticos e permitir com que os gramados naturais sejam ruins, porque você não vai resolver nada com relação a isso. Eu acho que se é para tirar os gramados sintéticos, a gente tem que resolver uma padronização de gramados em altíssimo nível naturais. Que há condições climáticas em qualquer estado do país para assim fazer. E digo mais, mesmo com arenas de shows. Como é que os estádios americanos conseguem receber shows e ter gramados de qualidade para a NFL, por exemplo? Isso tudo que os caras fazem, né? Lógico, você vai gastar muito mais para fazer isso, mas se você está ganhando dinheiro com showbiz, você tem condição de fazer isso também. E ele tá certo, se o seu negócio prioritário é showbiz, sai do futebol. Eu concordo absolutamente com isso. E é o que está acontecendo cada vez mais. Um exemplo, eu não sei se vai sair ou não, mas o próprio projeto da W Torre que o Santos conversa para ter a nova Vila Belmiro, a nova reforma, já prevê gramado sintético no gramado sagrado da Vila Belmiro. É um absurdo, porque, de novo, são as empresas querendo lucrar cada vez mais com showbiz e menos com futebol. Cara, assim, você vê, eu fico vendo, né, assim, às vezes, toda vez que começa um jogo de basquete na ESPN internacional, você vê lá aquela movimentação dos caras trocando piso, os caras tiram um piso de gelo do hóquei para colocar aquele... Os caras montam aquilo em um dia e tudo mais. Não há nenhuma tecnologia que permita uma troca de gramado que você consiga manter um padrão de qualidade. Estamos em 2025, temos tecnologia para isso. O problema é que o Palmeiras, não é só o Palmeiras, né? O Atlético, todo mundo quer gastar muito, 700 milhões com o jogador, mas não quer gastar nada com relação ao gramado, e aí finge que é impossível, porque não é impossível, dá para fazer. A questão só que o BAP tem que não pode ser, para mim, que ele erra aqui, é em não falar em padronização, é em falar só contra uma briga contra o gramado sintético, porque aí se permite que você tenha um gramado natural que seja todo absolutamente esburacado. E aí se isso acontecer, vamos falar, fizemos o movimento errado, era melhor ter tido o tal gramado de plástico, como ele fala também num tom totalmente
pejorativo. Antes de eu ouvir a Leila, eu queria saber o que você pensa sobre a fala do BAP, primeiramente. Bom, vamos começar por pontos. Sou totalmente a favor de gramado natural. Acho que o jogo realmente muda. E aqui eu não vou entrar em achismo de tipo, tem mais lesão, Isso é tem outro mais não sei papo. o quê. E ele não fala sobre isso, tá? Ele não Sim, tocou nisso. não, ele não fala. Ele não fala sobre isso. Mas houve um movimento há pouco tempo com relação ao gramado sintético, com uma alusão de que supostamente há maior quantidade de lesões e não há nenhum estudo que comprove isso. Então, não vou usar isso de argumento. Sou totalmente a favor da grama natural. Acho que todos os times no Brasil têm que ter o gramado natural, têm que ter condições. Eu acho que talvez a Chapecoense seja uma exceção, porque é um lugar que chove demais, e aí eu não sei se teria como manter. Mas aí, se você vai fazer uma liga, você vai ratear esse custo. Todo mundo vai ter que ter o gramado 100%. Tá bom, então a gente vai ratear esse custo de implementação da tecnologia que precisar. Precisa colocar o gramado retrátil lá para esconder o gramado na hora do show. É 200 milhões de reais. Vai colocar. Todo mundo tem que ter o gramado natural. Eu te mandei 2 fotos de como estava o gramado do Maracanã recente, poucos meses atrás, aí, até eles fazerem uma troca de gramado e tudo mais. O gramado do Maracanã estava simplesmente patético, assim, ridículo. Algo que é inacreditável que possa existir num gramado de futebol profissional, tá ligado? Então, acho que uma coisa é também, o BAP precisa olhar pro seu próprio umbigo e falar, cuidaremos melhor do gramado do Maracanã. A gente vai ver a fala da Leila daqui a pouco e eu comento sobre a Leila. Mas sobre o gramado eu sou totalmente a favor. Só uma correção, que você falou que na NFL não tem gramado sintético. Mas cerca de metade dos estádios da NFL é com grama sintética. Tá. Então tem também, mas... É outro esporte. É outro esporte, outra pegada, etc. Então... É isso, eu sou 100% a favor do gramado natural. Eu acho que no primeiro ano de liga, que se rateie todo o custo para que todos os clubes tenham o mesmo padrão de gramado, o mesmo gramado, a liga contrate uma empresa só para fazer toda essa implementação de todas as soluções e de tudo que precisa para que esse gramado seja saudável ao longo do ano. Então, acho que é por aí o caminho. Precisa ter gramado natural e precisa que isso seja compartilhado aos clubes, porque é sempre... Os clubes brasileiros, ele tem sempre essa mania do vem a nós. Tipo, os clubes brasileiros estão em guerra com o Flamengo por conta do dinheiro, porque o Flamengo quer receber X a mais. Eu nem sei direito essa treta e tal. Mas sempre tem alguém puxando a sardinha pro seu lado. Nunca é num movimento de... Olha aqui, o que a gente pode fazer quanto liga, quanto produto, quanto brasileirão, para que... Melhora o espetáculo. Melhora o espetáculo. Nunca é nesse caminho. Nunca é. É sempre, olha, o fulaninho ali usa o gramado sintético. E hoje, não quero jogar lá. E hoje o Flamengo está encabeçando uma discussão que eu acho importante para a melhora do produto, mas quando o assunto é liga e distribuição de direitos, aí eles não pensam no produto, aí eles pensam neles. Então, assim, claro, é foda, porque... Mas a gente tem que discutir pauta por pauta também, né? Sim. E nesse aspecto, eu ouvi o que o BAP tem a dizer e eu concordo com a maioria das coisas. Eu só discordo quando ele fala, não é nem padronização, a gente só é contra o gramado de plástico. Aí eu sou completamente contra, porque aí você vai defender uns pastos abjetos. A Fonte Nova, lembra dos jogos na Fonte Nova? Lembro, era uma coisa vergonhosa. Vergonhosa. Não. Aquilo sim contundia jogador. E transformava o espetáculo num polo aquático, numa coisa assim absolutamente pavorosa, um pântano no jogo. Então não dá. O pessoal no chat tá falando, mas só pode então jogar quem tem estádio. Isso é uma bobeira sem tamanho, porque o Flamengo arrenda lá o Maracanã, é uma bobagem, e tem no mundo inteiro. Inter e Milan dividem um estádio. Então, tipo, esse papinho, assim, tipo, de tentar jogar pras costas do Flamengo, o Flamengo não tem estádio, não pode jogar campeonato, etc. Eu acho uma bobagem sem tamanho. É um desconhecimento histórico também de como funciona
o resto do mundo, né? Enfim. É isso. Agora vamos ler o que a Leila Pereira falou, tá? Leila Pereira, presidente do Palmeiras, rebate proposta do Flamengo pelo fim do sintético. Diz ela, no dia que o Flamengo tiver um estádio próprio, ele pode colocar o gramado que ele quiser. Que também é um ataque muito, os caras não têm estádio, estão falando. É uma coisa boba e infantil por parte dela aqui, essa resposta. Sim. Vamos seguir. Infelizmente, essa discussão vem sendo pautada pelo clubismo. Aqui ela não está totalmente errada. Não há qualquer evidência científica de que os sintéticos ofereçam maior risco de lesão. Inclusive, desde que implementou o sintético no Allianz Parque em 2020, o Palmeiras é o clube da Série A com o menor número de lesões. Portanto, as alegações da gestão do Flamengo não passam de fake news. O BAP, pelo menos nessa declaração, não falou nada sobre a questão de lesões. Tem que ver o ofício, né? Tem que ver o ofício, Mas assim, nessa entrevista ele não falou nada sobre isso. E se for por esse lado de lesão também e contra a ciência, eu acho que é um caminho errado e um argumento vazio para discutir um tema. Eu acho que a gente tem que falar sobre a melhora do espetáculo do campeonato como um todo. Eu acho que passa por isso. Se a gestão do Flamengo, comandada pelo presidente BAP, tivesse preocupada com os gramados, o campo do Maracanã não seria tão ruim quanto é. Aliás, o Flamengo, no dia que tiver um estádio próprio, pode instalar nele o gramado que quiser. O Palmeiras tem estádio e optou por colocar um sintético. Eu também tenho um estádio, a Arena Crefisa Barueri, e escolhi o sintético. O mais importante é respeitarmos as regras da FIFA e a integridade física dos atletas, sem clubismo e sem fake news. Eu vou te mandar aqui o ofício, porque no ofício Tá. o Flamengo fala de risco à saúde. Então aí é um argumento que eu não posso aceitar. Porque isso não existe comprovação científica. É a mesma coisa... No segundo ponto aí, se abrir pra gente, ele já fala aqui que a preocupação com os gramados artificiais não é exclusiva do Flamengo. Os jogadores, principais protagonistas do esporte, vêm se manifestando publicamente contra o uso desse tipo de superfície em competições de alto nível e, em alguns casos, chegando a se recusar a atuar nesses campos. Esse cenário acende um alerta para o risco de que atletas de ponta, os brasileiros, deixem não sei o que lá. Cadê onde eu vi eles falando? Justamente pelas condições do piso de jogo. E aí tem aqui, no seguinte, adicionalmente, existem vários estudos listados no material entregue pelo Flamengo que demonstram claro indicativo que esse tipo de superfície é prejudicial à saúde, aumentando o número de lesões. Isso aqui é fake news. Isso aqui é fake. É uma tristeza que o argumento vá por esse lugar. O Flamengo poderia partir para um outro lugar, que é de uma padronização dos gramados naturais, porque não adianta só de novo mudar para natural, cara. Tem que padronizar o nível dos naturais no país, entendendo que a gente joga o Campeonato Brasileiro num país continental e que cada estado vai precisar de uma tecnologia diferente, de um tratamento diferente, porque é como o sol bate, a frequência do sol, o clima no ano. Gramados naturais são colocados e retirados de acordo com a climatização que acontece no ano. O Brasil é um país que alguns estados estão numa região tropical, outros numa região temperada. Muda muito, é muito diferente de um contexto europeu nesse sentido, mas que dá para fazer, dá. Só que você, para manter um gramado natural bom, vai ter que gastar e vai ter que exigir uma padronização. De novo, quando o papo é só para abolir o sintético, eu acho vazio e acho pouco contraproducente. No PDF completo tem aqui os estudos que o Flamengo utilizou e tal. Eu não sou capaz de falar, esses estudos aqui não são válidos, etc. Se alguém conhecer quem trabalha nessa área e quiser indicar pra gente, a gente conversa com essa pessoa depois para entender melhor. Mas, por exemplo, fala sobre maior incidência de lesões ligamentares, né? O LCA, que é uma lesão terrível e etc. Aí você precisa combinar com o São Paulo, por exemplo, que teve 3 centroavantes com LCA rompido esse ano, e nenhum deles foi no Allianz, foi no estádio do Botafogo. Isso exigiria um estudo quantitativo mais robusto para se entender. O que parece, o que eu já li sobre isso, é que não há indícios nenhum de que o gramado sintético traga mais lesões aos atletas. Dizer isso é a mesma coisa que dizer que cloroquina resolve a questão da Covid. Mesma coisa, cara. É isso. Então, eu sou contra o gramado sintético porque eu acho que o jogo muda.
E acho que É isso também. acho que a gente precisa padronizar o tipo de jogo. A gente tem que seguir os melhores padrões dos melhores campeonatos do mundo, que são em gramados naturais e em gramados de muita qualidade. E a gente tem dinheiro para fazer isso, gente. Os times estão bem financeiramente, a Série A tá pagando muito bem. E se você faz uma liga, dá para reservar uma parte da liga para cuidar disso. Então não é tão difícil. Não é tão difícil, ponto. Né? Eu concordo. Eu acho que o grande argumento é esse. É que você não tem indícios da saúde, mas você tem um jogo diferente. Quem já jogou em grama natural, seja qualquer pelada, jogou em grama natural e jogou num sintético, você sabe a diferença. Você sabe que o jogo no sintético é muito mais rápido, a bola quica mais. Então, assim, é um jogo diferente e que muda o esporte. Eu acho que fere a isonomia da competição. É claro que se você tem um gramado ruim e um sintético bom, é melhor que você tenha o sintético bom. Isso é óbvio, assim. É melhor você jogar num sintético igual o do Botafogo do que você jogar na grama Fonte natural Nova da antiga. Fonte Nova. É. Exatamente. Então, assim, isso é um ponto. Agora, a gente levar para esse lado de aumenta lesões, etc. Isso não há comprovação científica. Isso é um erro, na minha visão. A não ser que, sei lá, se mostre, se alguém me apresente um estudo que me desminta. Até agora isso nunca aconteceu. Os estudos que tem, por exemplo, eles são com relação à NFL, que é um esporte com muito mais contato físico. É outro esporte, né? cara. Não dá pra comparar. É totalmente diferente do tipo de impacto que um jogador de futebol sofre. Claro. Então, não dá pra gente importar isso diretamente de outro esporte. Claro. Eu tô abrindo aqui e vou te mandar pra gente encerrar o assunto, uma matéria da Globo do começo do ano, que não é nem sobre futebol, é daquele Eu Atleta, que é uma parte de saúde lá no site da Globo. É desse ano, é de fevereiro desse ano. É assinado pela Ana Paula Simões, que foi médica da CBF por 10 anos. E aqui no finalzinho da matéria, considerações finais. A incidência geral de lesões não é significativamente maior em gramados sintéticos. No entanto, há uma maior prevalência de lesões ligamentares, principalmente de joelho e tornozelo no sintético, enquanto as musculares são mais comuns no gramado natural. Com base nas evidências é possível afirmar, é isso. É isso. Lesões, é isso. São geralmente mais graves e podem afastar, Então, assim... Mas, geralmente, não é significativamente maior. O geral de lesões. Ou seja, não tem mais lesões por conta do sintético. Lembrando que o lesão ligamentar, que pode acontecer, tipo, tu descendo do teu carro, pisar errado e teu joelho ir pro espaço. É um tipo de lesão que geralmente acontece por pisar errado, pelo pé preso, que aí é o giro em cima do joelho. Sintético. Exatamente. Então, assim, é o tipo de lesão que não dá pra você prever. Não dá pra você saber se Mas, pelo menos nesse estudo aqui, ela diz que há uma incidência maior de lesões ligamentares nos gramados sintéticos. Isso, então, assim, isso de repente, se existe algum estudo nesse sentido, de repente pode ser... Mas que são estudos, de novo, da NFL. Da NFL. Então foda-se, desculpa. Entendeu? Desculpa. Então, tipo, é outro esporte. A gente não tem ainda esse tipo de estudo relacionado ao futebol. Relacionado ao futebol. Então desculpa. Então isso não serve de nada. Não dá. Então, assim, é uma discussão que caminhar para esse lado é complicado. Tipo, o que precisa ser feito? Então tá bom, vamos analisar os últimos 10 anos do futebol. Lesão, pegar a imagem da lesão, do momento da lesão, para saber se tem relação ou não com o gramado sintético, porque isso faz diferença, obviamente, né? O pé do cara ficou preso aqui, por isso que lesionou no impacto, etc. E não ficaria preso no natural, entendeu? Eu lembro muito de uma cena recente na NFL, que, de novo, não tem comparação com futebol, que o Aaron Rodgers, ele tava jogando pelo New York Jets e ele tem uma lesão no tendão de Aquiles. E por que ele tem essa lesão? Na hora que ele vai arrancar
para fazer o movimento de lançar a bola, o pé fica preso. E aí o tendão se rompe e tal, e teve uma discussão muito grande na NFL. Há um movimento na NFL também para acabar com o sintético. Os próprios jogadores também não gostam de atuar nesse tipo de gramado. E então, é isso, cara. É isso que a gente tem que levar em consideração. Acho que atualmente, com o que a gente tem de dados, é falar o sintético muda o jogo. Ponto. E a gente não acha que é legal mudar o jogo, acho que não é justo, acho que é um problema. Agora, com relação a essa questão de saúde, de colocar em risco o jogador, etc., aí só com dados. É isso. Bom, superchats aqui pra gente encerrar o dia. O Marcel diz: esse argumento da Leila, que não há estudos mostrando mais lesões, ignora o básico. Em saúde, primeiro se prova que algo é seguro, como um remédio que só é aprovado após mostrar que não causa danos. Mas aí eu imagino que tenha, se a FIFA chancela... Imagino que já tenha passado por isso, esse estudo exatamente. prévio, antes de permitir o gramado. E outra, tá de acordo com o que a entidade máxima do futebol libera. O Wellington Fernandes: o problema do discurso é o oportunismo. Mais de 100 anos jogando em pasto e ninguém se movimentava para melhorar. Veio o sintético e agora todos choram. E o notebook Asus, diz aqui. A inteligência artificial aqui falando. Rodolfo, os estudos com sintéticos são muito ligados à mudança de direção. Inclusive na NFL a maioria não são por pancadas, e sim por mudanças de direção. Mas tem que ver o impacto disso no futebol e não há estudos consistentes sobre isso. Então, não sei se dá para se apegar nesse caminho. O que eu acho é que a gente deveria ter, de fato, gramados padronizados no melhor estilo Premier League, com tudo muito lindo, porque existe dinheiro para fazer isso e muito pouca vontade. Enquanto a discussão fica só em torno dos sintéticos, a gente vai ficar empobrecido. E aí vai virar uma narrativa clubística. E enquanto a gente não tiver liga para discutir isso conjuntamente também, vamos ficar dando burro em ponta de faca. É isso.